Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar um pouquinho para vocês a respeito de uma espécie humana que já tem até um rótulo, né? Já tem até uma nomenclatura que eu também não gosto muito, mas eu acho importante a gente conceituar, e para conceituar você às vezes é obrigado a usar determinados rótulos que já estão consagrados, tá? Eu estou falando aqui dos haters, os odiadores, aquelas pessoas que têm quase que como no DNA uma coisa de odiar. Eu tenho que odiar, eu não vou aceitar, eu sou intolerante, eu sou radical, né? Então eu estou aqui preparado para odiar qualquer coisa. Muito bem. Mas antes de falar disso, eu tenho que fazer aquele pedido sempre para vocês, né? Se inscrevam no canal, deixem o seu hype, que é muito importante para a gente, se possível com a contribuição financeira, desde que não vá descapitalizar você, seja um valor que caiba no seu bolso, sem que você sinta falta, não vá deixar de almoçar ou jantar para dar um hype para o canal Coisa de Colecionador, claro que não. Mas contribua se você puder e venha para o nosso clube de membros, que no clube de membros você vai ter vantagens, tá? Estreias exclusivas, vídeos exclusivos e sorteio de itens que o colecionador de repente se desfaça, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o negócio dos haters, né? Que é um termo que já surgiu, acho que surgiu mais ou menos junto com a internet. Assim que a internet surgiu, essas pessoas que têm quase que no DNA a vontade de odiar qualquer coisa, escolhem uma coisa e daí vão odiar, eles surgiram também. Na verdade, eles não surgiram, eles sempre existiram. Essas pessoas, sei lá, muito radicais, de mal com a vida, ou sei lá o que acontece com as pessoas que têm como quase que uma profissão odiar determinadas coisas. Eles escolhem um item, escolhem uma pessoa e querem eliminar essa pessoa, eliminar esse item e tal. E ao longo dos anos eu venho percebendo que isso daí é mais do que comum, né? E ficou muito notório, muito claro a partir da internet, onde todo mundo dá opinião sobre tudo. Então você entra num comentário qualquer, ou numa pessoa, ou num, sei lá, um item cultural, um filme, uma série, um show, qualquer coisa, e vem aquele bando de gente criticando. Na maior parte das vezes, os haters não têm razão nenhuma. Nenhuma. O que marca um hater é apenas a vontade de odiar. Eles odeiam, 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 odeiam. E aí eles escolhem algumas vítimas e frequentemente acabam sendo até bem-sucedidos. Eles acabam destruindo alguma obra cultural porque simplesmente eles odeiam e eles acabam se comunicando e influenciando, que é o pior do hater. O hater, o odiador profissional, vai sempre existir, o mundo é assim, acabou, pronto, vai continuar sendo esse tipo de pessoa assim, que tem um prazer de odiar as coisas. Mas, infelizmente, eles acabam subvertendo pessoas mais inocentes, que embarcam na onda deles e às vezes acabam deixando passar um produto cultural bom, de boa qualidade, apenas porque os haters entraram em cena e detonaram isso daí. Eu tenho vídeos aqui no nosso canal em que eu até defendo alguns produtos, assim, algumas obras que foram massacradas pela internet, pelos haters, pelos odiadores profissionais. Que é o caso, por exemplo, já citei aqui várias vezes, o Demolidor, o filme O Demolidor de 2002 ou 2003, agora a data me falha, com o Ben Affleck e com a Jennifer Garner, que é um filme excelente, é um filme maravilhoso, mas infelizmente ele caiu na mão de 2 ou 3 críticos que resolveram detestar o filme sem muita motivação, inventaram lá um monte de críticas e muita gente embarcou naquilo. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá, gente? Isso é muito comum. É comum, por exemplo, em continuações. Qualquer filme, qualquer livro, qualquer série que vá ter uma continuação, os haters já entram em campo dizendo que odeiam. Odeio, continuação é tudo uma porcaria, o filme número 2 é sempre um lixo, o 3 é pior ainda, e aí já começa essa... Ou então, refilmagem, ou remake, como o pessoal gosta de falar, tudo em inglês, né? É remake, haters, tudo em inglês, né? Mas enfim, a refilmagem, tal. É verdade
que boa parte do que é refeito, de uma forma geral, seja um livro, seja um filme, seja uma série, seja um quadrinho, seja o que for, quando é refeito, a tendência é não ser tão bom. Por quê? Porque normalmente a obra original já atingiu um nível de absoluto de qualidade e vai ser difícil alguém refazer e fazer melhor, né? O máximo que vai fazer é uma cópia e muitas vezes vai fazer uma cópia inferior, né? A grande maioria. É verdade, é verdade. Quer dizer, os haters se baseiam, partem do ponto de que muita coisa que é refeita, que é feita uma continuação, é ruim. É verdade, é difícil você ter alguma continuação ou alguma refilmagem ou algum refazimento de qualquer coisa que seja melhor do que o original. É complicado isso, tá? Mas acontece. Acontece sim. Existem continuações que são tão boas quanto o original ou às vezes até um pouquinho melhores. E existem refilmagens que também são um pouquinho melhores. Acontece muito. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, ele tem 1 milhão de fãs, aquele filme muito tosco lá de 1982, se eu não me engano, o famoso Massacre da Serra, o original, que foi um filme feito com uma produção baixíssima. Eles não tinham dinheiro para nada, nem para elenco, nem para nada, não tinha. Mas eles decidiram fazer o... Como é que é o nome dele? Ora, esqueci o nome do diretor agora, que foi muito corajoso de fazer o Massacre da Serra Elétrica com uma produção tão pífia, sem dinheiro nenhum praticamente, né? E aí o filme acabou correndo por fora e acabar se tornando um sucesso de público. Não tanto no lançamento, mas ao longo dos anos ele acabou se tornando um filme cult, aquela coisa toda. Respeito, foi corajoso, uma temática muito dura, né? Um terror muito sádico, né? Que o Massacre é muito sádico, é muito sádico mesmo. Mas aí o que acontece? Ele, né, ganhou uma legião de fãs, que existe essa legião de fãs até hoje, pessoal mais ou menos da minha idade. Só que em 2003 foi feita uma refilmagem, ou remake, como o pessoal gosta de falar, o pessoal é chique, né? Remake. Fez um remake com o Michael Bay, dirigido pelo Michael Bay, né? Que é um diretor excelente, um diretor que é acima da média e com uma produção muito mais cara, muito mais sofisticada, muito mais completa, com atores melhores, com uma direção de elenco muito melhor, com efeitos especiais extraordinariamente melhores, até porque, lógico, né, gente? Um filme foi feito em 82, o outro foi feito em 2003, quando a tecnologia já tomava conta do cinema, já tinha, né, possibilidade de você fazer praticamente qualquer coisa no cinema. Evoluiu muito de 2003 para cá. Mas 2003 já tinha muita tecnologia nos filmes. Então é lógico que o Massacre da Serra Elétrica, a refilmagem de 2003, é melhor do que a de 82. É melhor, sim, é melhor. Eu sei que você é um purista, é ortodoxo, não tem como. Ou então vai dizer, não, mas o filme de 82, ele não tinha dinheiro, foi feito na base da pedra lascada de barro fofo. Concordo com tudo que você está falando, concordo plenamente. O de 82 é pioneiro, é extraordinário no sentido em que ele foi feito com pedra lascada e barro fofo. Ele não tinha nada para dar certo, mas deu certo, funcionou. Ganhou uma legião de fãs. Legal, bacana. Mas dizer que o de 2003 não é melhor do que... É claro que é. É como se eu falar, por exemplo, de Jornada nas Estrelas. Eu sou um fã imenso de Jornada nas Estrelas, a série original de 1966, com William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley. Eu sou, nossa, mega fã, mega. Aquilo ali para mim é insuperável. Agora, eu não posso deixar de dizer que a nova versão de 2011, acho que é 2011, 2013, é melhor. É lógico que ela é melhor, porque ela pega a essência, o que havia de melhor na série original, e transporta para a tecnologia, para a nova narrativa, a nova forma de contar uma história em 2011. Os dois, digamos assim, são equilibrados, cada um na sua época, mais ou menos a mesma coisa do Massacre. O Massacre, o de 82, muito importante, válido para aquela época. O de 2003, muito superior para aquela época, 2003. Jornada das Estrelas, a mesma coisa.
Mas tem aqueles caras que são intoleráveis, que são intragáveis e que não aceitam. Não, só o primeiro é que vale. Eu acho que todo tipo de radicalismo é burro, né? O Nelson Rodrigues, né, um novelista brasileiro, escritor, romancista, cronista, contista, né? Ele dizia que toda unanimidade é burra. Toda unanimidade. Então, quando todo mundo concorda com uma coisa, pode dizer que é burrice. Eu concordo com o Nelson Rodrigues, acho que é por aí mesmo. E ainda vou um pouco mais longe. Quando você diz que todo radicalismo é burro, todo radicalismo é burro. Não tem como, gente. Você tem que sempre analisar um pouco melhor, tal, avaliar, dar uma oportunidade. Não precisa assistir o filme todo, tá, gente? Porque, não, você só pode julgar um filme se você assistir ele todo. Negativo. Se o filme não me capturar em 15 ou 20 minutos, eu largo o filme. Largo mesmo, eu acho uma porcaria. O que mais se produz em cinema hoje em dia é porcaria. Série, filme, é uma lixarada danada. Mas eu dou uma oportunidade de 10 ou 15 minutos. Vamos ver se o filme me captura, né? E várias continuações, vários remakes funcionaram muito bem. Alguns porque conseguiram fazer até melhor do que o original, por uma questão tecnológica, que é fundamental, que muda tudo, que traz uma determinada temática para um público mais novo, que é o caso de Jornada nas Estrelas, né? Assistir a série de 66 para alguém que nasceu em 2000, né? Que hoje em dia tem 20 anos, mais ou menos, 20 anos, é difícil, porque a série era bem mais simplesinha, né? É difícil. Agora, os temas, as histórias não eram maravilhosas? Eram maravilhosas. Então por que não pegar elas e refazer agora, né? Com mais tecnologia, com uma narrativa um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada? Por que não fazer? Faz-se sim. Então, eu acho que a única coisa que não cabe é o radicalismo. O radicalismo não cabe. Não existe tanto ao mar, nem tanto à terra. Não existe. Tá? E é lógico que a grande maioria do material que é refeito ou que se provoca uma continuação é forçado e acaba não funcionando, porque entra em cena o quê? A ganância, o caça-níquel, que é muito legal, né? Uma produção que vendeu bem, um livro que vendeu bem, uma série que fez sucesso, um filme que fez sucesso, um quadrinho que fez sucesso, aí você faz e inventa logo uma continuação para ganhar dinheiro. Isso aí é caça-níquel, isso aí 99% vai dar droga. Dificilmente uma estratégia meramente mercadológica de ganhar dinheiro vai dar certo. Vai ser um fracasso, você já pode ter certeza. Eu posso citar aqui também um exemplo, eu gosto muito de trabalhar em cima dos exemplos, com os Supremos, que é aquela nova versão de 2002. Olha só, nova versão de 2002 dos Vingadores, lá dos anos 60. Super bem sucedida. Supremos é fantástico. A gente abandonou a origem dos heróis dos anos 60? Não, de jeito nenhum. Eles continuam aí com toda a força, com todo o poder. Mas foi interessantíssimo você ver aquela revisão dos temas pelo Mark Millar. O Stan Lee revisado pelo Mark Millar, totalmente fora daquela ótica, daquela ideologia do Stan Lee dos anos 60. Cada macaco no seu galho. Funcionaram muito bem, mas muito bem mesmo. E aí vem os Supremos em 2002, sensacional. Depois uma continuação em 2005, pelo próprio Mark Millar, sensacional também. Olha a continuação dando prosseguimento a um trabalho bem feito. Olha o remake de um trabalho original bem feito, refeito, muito bem feito. E ainda surge, não sei se é 2008, 2000 qualquer coisa, 2010, que surge os Supremos 3, um lixo, uma porcaria, um troço horrível, que nem foi escrito pelo Mark Millar, foi escrito por outro, que eu nem lembro quem era, porque passou completamente despercebido, Os Supremos, volume 3. Olha quantos exemplos do que eu estou falando para vocês. O remake, a continuação trágica, que foi o Supremos 3. Então, o que é mais importante nesse editorialzinho que eu estou fazendo aqui do canal Coisa de Colecionador, é você manter a mente aberta. Abra sua mente, mas seja muito crítico. Abra sua mente, esteja disponível para o amor mais impossível, como eu costumo brincar, esteja sempre disponível para o amor mais impossível, para gostar de uma coisa nova, mesmo que ela seja uma continuação, ou que ela seja um refazimento. Você pode gostar? Sim, funciona. Agora,
tenha um senso crítico muito apurado, muito sério, muito criterioso, para também dizer, não, isso aí é uma porcaria. E aí, ser uma porcaria não é exclusividade nem da continuação, nem do refazimento, não é. Pode ser uma porcaria original. Tem um monte de porcaria original saindo por aí. Filme, série, quadrinhos, mangá, anime, rock. Tem um monte de porcaria saindo aí. O que mais tem, na verdade, é porcaria. Então, o seu senso crítico tem que estar sempre afinado, criterioso, forte. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar dando espaço para não ser levado por preconceitos ou por pessoas que têm o prazer apenas de odiar qualquer coisa. Eles cismam com uma coisa e eles odeiam e fazem uma carga. Eles têm uma energia enorme para ficar denegrindo alguma coisa o tempo todo, fustigando aqui o tempo todo. Eu, quando não gosto de uma coisa, eu simplesmente ignoro. Muitas coisas eu teria vontade de trazer para vocês aqui, edições de quadrinhos, de qualquer coisa, e eu não trago porque não vale a pena eu ficar só falando mal. O que eu não gosto, eu prefiro apenas não falar. Então, não falo. Se vocês colocarem nos comentários, eu comento. Mas trazer para vocês coisas, ou muitas coisas que eu não gosto, não vale a pena. Apesar que nós temos no nosso canal uma playlist de coisas que eu digo assim, agora esqueci, vai para a garagem, para o porão ou para o sótão. Que são coisas que eu comprei, que eu li e não aprovei, não gostei. Vão para a garagem, para o porão ou para o sótão. Isso tem no nosso canal, mas não é o foco do nosso canal. O foco do nosso canal é trazer coisas boas, coisas que valem a pena, principalmente os famosos itens que eu chamo de consolidados, que já passou o julgamento da história e eles continuam muito bons. Como eu gravei um vídeo recentemente em que eu disse que o Watchmen é absolutamente apoteótico, é genial. A série Watchmen de quadrinhos, tá? É absolutamente sensacional. Porém, tem gente que odeia o relógio do juízo final, apenas porque nada chega aos pés de Watchmen. O Watchmen foi feito por Deus. Deus em pessoa chegou e entregou o Watchmen para o Alan Moore. Foram as tábuas da justiça do Alan Moore. Não é verdade. Não é. Lógico que é genial o Watchmen, é sensacional, principalmente em 1986, extremamente corajoso ele escrever aquela história. Só que o relógio do juízo final é tão bom quanto. Eu gravei um vídeo recente falando de que eu acho o relógio do juízo final tão bom quanto o Watchmen. Tão bom quanto o Watchmen. Mas os odiadores já estão por aí. Não, o relógio do juízo final é uma porcaria, é um lixo, ninguém se compara a Alan Moore. Ninguém se compara a Alan Moore, gente. Tem certeza? Olha, eu conheço gente que até é melhor do que o Alan Moore. Brian Michael Bendis ou Geoff Johns. Por quê? Porque além de ter obras do mesmo nível das melhores obras do Alan Moore, que tem obras realmente sensacionais, V de Vingança, nossa, o que é aquilo? É sensacional. Mas a produção do Alan Moore, você pontua com uma das mãos, talvez com um pouquinho da segunda mão, mas o Geoff Johns da DC e o Brian Michael Bendis da Marvel tem uma quantidade de obras maior do que do Alan Moore. Vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado com ódios espontâneos, vontade de odiar. Vamos com calma. Vamos ser muito críticos, muito afiados na nossa crítica, mas vamos dar espaço e oportunidade para tudo, né? Acho que tudo cabe uma avaliação séria e pormenorizada, com certeza. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Bota o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal, deixa o hype e vem para o nosso clube de membros que a gente vai debater esses assuntos todos aí muitas vezes, porque tem muito assunto para a gente conversar. Até a próxima.